afinal você entrou aí como uma pessoa que não percebe nada do assunto, mas afinal você é um campeão, então explique-me lá isso. Ah, sim, eu estava na brincadeira, mas aquilo, como é que se diz? Nos pombos isto é assim, não é bem o termo, eu não me considero um amador que perceba muito ou perceba pouco. Tem alguma parte significativa a gente dar-nos a conhecimento de ter os pombos da melhor forma possível, os pombos estarem bem de saúde, e eu acho que nisso alguns não têm muita habilidade e é por isso que se perdem um bocado com as coisas. Mas isto não se trata bem de perceber muito ou perceber pouco. É ter pombos e depois ser muito dedicado a isto. Isso é mais essa a questão. Agora, Exatamente. eu não me considero. Como é que eu tenho de explicar? As condições que eu tenho, até para ter os pombos, a quantidade de pombos que eu tenho, nunca poderei ser um amador daqueles mesmo fora de série. Porque é como eu te digo, eu pratico a colombofilia, como te disse na primeira entrevista que tive contigo, pratico a colombofilia conforme o meu nível de vida. Não posso ser mais que isto. E sinto-me agraciado pelos resultados que tenho tido, até pela forma que eu pratico isto. Eu tenho aqui comentários já o Francisco Miguens aqui a dizer que você é dos colombófilos mais humildes e foi a palavra que eu ouvi e tenho muita gente a dizer o mesmo, que você é uma pessoa muito humilde, mas que é uma pessoa com grandes conhecimentos e boa pessoa também, não ouvi nada de mal, por isso dou-lhes parabéns pela sua maneira de ser e de estar na colombofilia. Eu gosto de brincar, tenho muitos amigos, felizmente, com isto. Ajudou-me, este tipo de desporto ajudou-me a criar muitas amizades, muitas mesmo. Tenho muitos amigos com isto, formei grandes amizades com isto. Embora há pessoas que dizem que eu que às vezes sou um bocado, parece que meio, mas eu não sou. Eu gosto é de ganhar também, como todos. Eu não tenho nada de arrogância, eu gosto é de ganhar, de competir e andar nisto para ganhar. Você diga uma coisa, porque da última vez a gente perdeu a entrevista, não me pergunto como, mas perdemos a entrevista que tivemos e se calhar muita gente do Sul ou até daqui de baixo não o conhece. Diga-me só exatamente de que zona é, em que grupo colombófilo é que está a concorrer? Eu sou da Vintes. Sou da Vintes. Da Terra da Broa. Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia. Sim. Distrito do Porto. E qual é o grupo colombófilo que pertence ou que está a concorrer? Neste momento eu concorro na Sociedade Colombófila da Vintes. Mas aqui em Vintes nós temos duas. Temos o Núcleo Colombófila Vintense e temos a Sociedade Colombófila da Vintes. O núcleo é, salvo erro, a quarta ou a quinta mais velha do país. As coletividades mais antigas de Portugal. Salvo erro é a quinta, ou a quarta ou a quinta, acho que é a quinta. E a Sociedade Colombófila da Vintes também tem sensivelmente, não sei, 40 anos ou 50 anos, mais ou menos. É do tempo foi fundada em 1975, não sei precisamente ao certo, mas o núcleo é mais antigo. Diga-me só... Mas eu já... Diga, desculpe interromper. Eu já concorri, aqui na freguesia, sem ser aqui na minha freguesia, já concorri em Asas de Costuma, que é uma localidade que fica à minha frente de 7 km, e já concorri também no Liberador, que é uma freguesia aqui vizinha, já concorri em Mafamude e já concorri na Norte de Portugal. Pronto, já concorri em várias coletividades. Ok, diga-me só uma coisa, qual foi o momento mais alto deste trajeto e há quantos anos é que você é colombófilo, que eu não lhe perguntei isso? Eu sou colombófilo de 1995. Eu tenho pombas mais ou menos. Eu fiquei campeão a primeira vez em 96. E pombas em 95. E fiquei campeão no Núcleo Colombófilo Vintense em 96. Foi até quem entregou esse prémio, a coletividade estava em Bodas de Ouro, foi o saudoso Gaspar Villanova, presidente da Federação. Foi ele quem entregou esse prémio. Eu lembro-me ele faleceu, acho que não sei em que ano foi. Até o Derby de Mira tem o nome dele. Exatamente. Um grande prémio. Não sabe disso, mas é verdade o que você está a dizer. Olha, eu vou lhe perguntar, vamos falar um bocadinho de pombos.
que o Sim, pessoal sim. está aí todo curioso, eu só tenho aqui questões para si, o pessoal quer lhe sacar, olha, parece um saca-rolhas a tentar lhe tirar as coisas aí da pucra e Alguns são os brincalhões que eu tenho como até amigo. disseram que eu lhe mandar uma garrafita para ver se você falava demais e divulgava aí uns segredos. Diga. Eu não sei se você recebeu a garrafa, mas eu vou-lhe fazer aí umas questões. Olha, fale-me só dos reprodutores, porque é assim, todo o sucesso começa da reprodução, não sei se você concorda comigo. E Sim, sim. ensine-nos aí uns truques que você faça aí nos casais da reprodução para tirar aí borrachos com força e como selecionar a reprodução. Como é que você faz isso por aí? Amigo Vitor, é como eu lhe vou dizer, eu sou um colombófilo que da forma que eu marco e às pombas que eu tenho, seriam os amadores que marcavam como eu com a quantidade de pombas que eu tenho. Porque eu não tenho casais basicamente de reprodutores formados. Eu se lhe disser que tenho os 80 pombas para concorrer e tenho mais uma dosata de pombas no máximo para tirar filhos e nem sei ao certo, eu já tive já cheguei a ter bons casais de pombos. Bom, já cheguei a apanhar, mas tive a infelicidade porque não é infelicidade. Eu normalmente tiro borrachos de pombos voadores. Eu paro alguns pombos, porque eles depois começam a chegar ao fim de carreira, com 5, 6 anos e tal, paros. Mas eu ando com os pombos constantemente a viajar e por isso é que eu acho que nunca consigo ter assim uma grande quantidade de pombos para reproduzir, porque eu tenho muito, como é que se diz? Tenho um erro comigo. Já me passaram grandes pombos pelas mãos e eu só tenho o gosto de querer ganhar e vou perdendo alguns pombos bons, que até davam bons filhos, porque depois eu acabo por voar com eles e os filhos estão a voar e acabo de ficar sem os pais. E é por isso que eu digo, eu não tenho grandes, tenho aqui alguns pombos que estão parados, por exemplo, tenho ali os pombos balunos, que foi um primo meu, que também é dos melhores colombófilos daqui da Vintes, que é da equipa Irmãos Edgar e Aires. Para mim é dos melhores, é dos amadores que melhores pombas têm aqui para Vintes, pela minha zona. E que na realidade eu tenho tido alguma sorte com ele, tenho alguns pombos aqui embaixo guardados, uma meia dosata deles, mas Ou mais de seja, 50% dessa origem. você tira, normalmente os seus voadores são tirados já de filhos de pombos testados, não é? Seja assim, porque há Sim, muita quem não tem sim, condições, e eu entendo, e as gerações dos melhores vão dando outra geração, e a sim. partir daí consegue ir mantendo um nível Sim. de qualidade nos pombos, ou De seja, qualidade, sim. muitas vezes você se calhar tem um campeão que já não tem os pais porque já os perdeu noutra prova, que se calhar acontece, Sim, digo. eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho aqui uma fêmea que já me fez 8 vezes o primeiro prémio, sem dublagem. E ela foi tirada cá em casa. Só que, entretanto, eu perdi os pombos. Depois não começam a concorrer e tal, pronto. E com Mas eu tive, os e azares. com os azares e tal, eu começam a concorrer e tudo mais. Como eu só gosto de ganhar, só gosto de mandar, só gosto de ganhar, eu tenho um bocado, quer dizer, havia de ter esse tipo de pombos e guardá-los. Eu é precisamente o contrário, eu mantenho sempre os pombos em competição e tiro borrachos e sou um bocado assim. Se me perguntarem assim, eu gostava de ter da linha do canibal, gostava de ter, mas eu não tenho muitas possibilidades para adquirir. Pois. Não tenho. E gostava de ter dessa nova moda do kit. Eu até Pois. gostava, porque eu Mas, tenho a impressão que se alguns desses pombos me caíssem na mão, da forma que eu trato também dos pombos, ui, eu ou acho que seja, alguns então é que não viu a mulher do padeiro. você é bom dançarino, mas não tem par para dançar à medida, não é? É mais ou menos assim. Eu gostava de ter pombas dessas, mas não tenho possibilidades para as ter. E portanto, Mas isto é, pode ser. isto é como diz o ditado: quem não tem cão, caça com gato. Exatamente, exatamente. O que interessa é a gente ir matando o vício e se nos entreter. Olha, diga-me só uma coisa, o que é que você faz ali para a pré-campanha? O que é que faz aos pombos? Você é daquele estilo que faz aqueles tratamentos todos, aquela listagem, tem que correr aquilo tudo? Sim, eu faço. Eu, ao contrário de muitos que dizem que nada dão e que nada fazem, eu dou.
Eu começo a fazer uns tratamentos aos vermes, depois faço um tratamento às salmonelas antes de vacinar as pombas. Eu faço mesmo, eu digo, dou e faço. Não é como alguns que vêm, não dão nada e que nada se faz e nada se diz, mas eu dou. Eu dou. E eu faço, o primeiro tratamento que eu faço é dos vermes. Depois faço uma cura às salmonelas. E entretanto vacino os pombos. Tudo isto em dezembro. No mês de janeiro faço um tratamento como estou a fazer à coccidiose e depois faço a seguir às tricomonas. Faço a coccidiose 2 dias com o Vicox e depois faço as tricomonas com um outro produto à base de ronidazol. Neste caso o TKK pode ser perfeitamente aquele da Tolizan. E depois é que no aproximar da campanha faço uma cura às vias respiratórias também. Eu digo que faço e faço mesmo. Sim, São sim, as sim. curas que eu faço aos pombos. Faço sempre assim. No primeiro treino oficial, tento fazer um tratamento às vias respiratórias quando as pombas se aproximam ali para os treinos oficiais. E depois, pronto, faço o meu esquema normal de campanha, começo a utilizar. Olha, fala-me um pouco dos borrachos. Você trata-os iguais aos dos velhos? Como é que você faz aquilo no pombal, quando vai treinar? Começa mais tarde? Como é que você faz aí com a borrachada? Conta aí, porque há muita gente a começar com borrachos e às vezes precisa de umas dicasitas e eu tenho visto aí gente a meter as mãos pelos pés, perdem tudo, dão cabo deles. Não sei, há várias maneiras de pensar e a gente quer ouvir a sua. E a minha opinião, por exemplo, eu tenho 2 pombais. Eu pratico uma columbofilia um bocado diferente desses indivíduos que têm condições para ter uma grande quantidade de pombas e várias secções. Eu tenho 2 pombais. É um para machos e um para fêmeas. Os borrachos fazem a muda conforme se vão distinguindo os sexos. Passam para o lado das fêmeas, aqueles que eu penso que são fêmeas ficam logo a mudar com as fêmeas adultas. Os machos, também os borrachos, ficam a voar ficam a mudar com os borrachos adultos e assim se mantém. Eu separo os pomos mal acaba a criação ali no mês de agosto, quando separo os borrachos, eu penso que são fêmeas, coloco lá das fêmeas. Desculpe, você não volta a acasalar antes da campanha, depois esses pomos, A ou não? casar os pomos, sim. A casar os pomos. A Quantas casar os semanas, pomos ali. quantas semanas antes das provas, mais ou menos? E eu a casar os pombos sempre na altura do Natal, entre o Natal e o Ano Novo. Na época de Natal e Ano Novo. As pombas vêm em todas as chuvas. É uma curiosidade que eu tenho aqui comigo, é que se eu casalar 24 casais, que dá 48 pombas, seja novos, seja velhos, todos os meus pombos põem. Todas as minhas pombas, eu não sei se é por elas estarem boas em termos sanitários, boas de saúde, mas todos os casais fazem ovos. É evidente que eu ainda posso dizer que, por exemplo, este ano eu acasalei as pombas na altura de Natal, foi mesmo na semana de Natal, e após 7 dias já tinha ovos. Então, e os borrachos novos, aqueles mais adiantados, Aqueles mais, sim, esses que se dão mais às fêmeas e que se começam a divulgar e as fêmeas que são mais ciosas, novitas também as acasalo e elas acabam por pôr. Desde que eu tenha espaço para preencher, pombas para preencher as 24 ninhos, eu acasalo os pombos, faço sempre um choco e depois após a primeira pomba, após 10 dias pôr, separo tudo. É evidente que algumas só vão ter 3, 4 dias de choco, porque não põem todas ao mesmo tempo, mas separo tudo. Após aquilo, separo tudo. E começa a biobês. A biobês é machos em poleiros, borrachos e machos adultos, que os machos adultos não são muitos. Eu tenho mais ou menos 20 machos adultos e o resto é borracho, 20 borrachos. E no outro pombal das fêmeas, tenho 20 fêmeas adultas, mais ou menos 22, e o resto também é 20 borrachos. É assim, eu tenho 80 pombas e as pombas estão separadas. Os machos voam nos poleiros, com os ninhos tapados. Os ninhos, cada ninho tem uma placa para tapar o ninho e tem poleiros à frente. E as fêmeas voam também, é tudo poleiros dentro do pombal, mas estão sempre fechadas numa volière. De dia estão sempre, entram para lá às 7 da manhã e só saem de lá quando é para voar. Uma particularidade que eu... Desculpa interrompeu. Você voa mais com machos, fêmeas ou é o que você achar no dia? Como é que faz isso aí? Eu vou mais com fêmeas. Eu incesto mais fêmeas. Tenho
por norma está mais fêmeas, mas eu tenho algumas curiosidades. Já tenho tido, por exemplo, eu já tive o pombo campeão por 3 ou 4 vezes um macho, e encestar 8, 10 machos no máximo, e encestava 15 fêmeas, mas eu incesto mais ou menos é mais fêmea. Mas depois os machos também, quando chega mais para o fim, se eu tiver, as fêmeas às vezes ficam um bocadito mais abertas e tal, incesto mais machos, por vezes às vezes calha de encestar mais machos, mas por norma é sempre mais fêmeas. Quando, quando vem, quando vem aquela altura do calor, quais são os pombos que costumam vir mais à frente? É machos ou fêmeas? Na altura do calor, eu digo eu porque aqui em casa normalmente as fêmeas reagem melhor com o calor do que os machos. Os machos como têm mais porte, digo eu. Mas aqui por acaso é o contrário. As fêmeas também vêm bem. Eu marco sensivelmente bem com tudo, com machos e com fêmeas. Mas acho que se um bom macho, tivermos um bom macho, quando a temperatura sobe, ele bate com alguma frequência uma fêmea. Porque o tempo quente é melhor para os machos, para mim. Diga-me só uma coisa, amigo Paulo. Vamos falar um bocadinho da alimentação. Como é que você faz aí o seu esquema da alimentação? É uma pessoa que à chegada tem que ser esta ração, durante a semana vai aumentando as doses. Fala-nos um bocadinho, se calhar primeiro para a velocidade meio fundo e depois para a questão do fundo. Como é que você faz aí, alimenta os pombos? Que eu acho pessoalmente que um dos truques, e muita gente não sabe, é alimentar os pombos. Alimentar os pombos. Uma má alimentação, não vamos longe, pode-se fazer o que fizer. Se os pombos... eu também sou da opinião que, como é que se diz? A alimentação é fundamental e acho que muitos são os que não sabem alimentar pombos. Há muitos mesmo, porque eu acho que é um erro crasso que alguns cometem e eu, por exemplo, tenho uma opinião formada. Há gente que... Eu não dou fome aos pombos. Não dou fome aos pombos. Que para mim, quem trabalha tem que se alimentar. Exatamente. Porque aqui em casa aqui isto é assim. Por norma, as pombas voam sempre entre 40 a 50 minutos. As pombas voam quase todos os dias, à exceção de sexta-feira à noite, onde os pombos às vezes estão num pico assim tão elevado, já não vale a pena voar, porque depois até eu vejo-me atrapalhado para ir os meter. Ali, e por vezes até nem voam a sexta-feira todo dia, por vezes chega a um ponto porque eu vejo que os pombos já não precisam de voar mais. Mas aqui ninguém passa fome. Aqui como eu só utilizo, eu já utilizei, eu não vou estar aqui a especificar porque eram muitas as formas, mas eu já utilizei várias formas de alimentar as pombas, tanto com cevada, com comida de dieta e com sport depois a seguir, e todas elas funcionam, sendo bem aplicadas, e para mim todas elas marcam-se. Agora, aqui ultimamente, eu tenho feito, há uns anos a esta parte, eu só utilizo ração de sport às pombas. Desde domingo até o encistamento, até sábado. Elas ao domingo, quando chegam, não comem. As pombas, na hora de chegar, não comem, só comem depois de ser separadas, à tarde. Passado 4 horas ou 5, é que são alimentadas. As pombas só bebem e depois é que são alimentadas, mas aqui só é uma ração. É ração Champion. Champion Plus, no final. É ração por... Eu estou a dizer isto e alguns vão se dizer assim, como é que ele às vezes, como é que este indivíduo a alimentar as pombas, sei lá, marca às vezes muitos pombos e... Mas é assim que eu, para ser honesto, é a ração que eu utilizo atualmente e há coisa de uns 4 ou 5 anos tem sido essa ração. Mas sempre não, a mesma ração que eu não controla as quantidades, tipo a segunda-feira mais leve? É evidente que eu não vou... Sim, eu mantenho, eu dou sempre a mesma ração, mas tento controlar, as pombas não podem deixar ficar. Eu quando me apercebo que uma pomba, que os pombos estão assim a ser um bocado, a subir um bocado demais, corto um bocado a ração e do resto, mas mantenho sempre aqueles pombos. Eu acho que os pombos, há muita gente que diz, as pombas quando chegam ao fim de semana já não querem comer. Eu por exemplo, eu tenho muito mau pressentimento quando isto aqui acontece. Eu acho que as pombas, e até quando têm algum apetite, mesmo à sexta-feira à noite e ao sábado, e eu pego muitas vezes nas pombas, todos os dias pego nos pombos. As mãos é um barómetro. Exatamente. Nós temos que saber pegar nos pombos e sentirmos os pombos.
se eles tiverem volume, se eles estiverem compactos, a Olha, gente nota. Agora, quando os pombos se alimentam e não têm volume, não criam volume, não têm capacidade. Pá. diga-me só uma coisa, amigo Paulo. Você disse que à chegada os pombos só bebem água e tem que aguardar que você os separe até que eles se alimentem, Sim, as para se pombas alimentarem. Diga-me só uma coisa, o que é que você costuma pôr ali, quando eles vêm das provas, o que é que eles têm ali à espera na água? É na questão, água, é questão na, de mil. na água tem um desinfetante, é misturado um desinfetante, eu dou um desinfetante às pombas na água, juntamente com um E+. E um produto que agora a Abiform tem, que eu gosto muito, que é um dos eletrolitos que eles lá têm, que eles, é uma das coisas que eu gosto de dar aos pombos. E junto na água um desinfetante, da Semeramisa, Ou seja, no laboratório do Hepatox. O Hexaplus, eu misturo sempre Hexaplus à chegada dos pombos com esses eletrolitos da Abiform. Ou seja, eu concordo consigo porque você ao mesmo tempo está a limpar os pombos e a hidratá-los, se calhar de pôr mais qualquer Sim. coisa porque eles perderam. É sempre isso que eu faço, sempre assim que eu faço. Não Eu é? deito sempre o Hexaplus, aquele desinfetante, para a quantidade de água que é necessário, se houver a 10 ml para os 2 litros de água, e deito a quantidade de eletrolitos da Abiform, que eu aprecio muito aquele vejo. laboratório inglês, aquilo que é o Mundo Colomboff, que é representante daquilo, Não e sei. eu sempre aquilo. Olha, amigo Paulo, dizem que esse Hexa Plus que faz também as tricomonas e que evita tricomonas, isso é Sim, verdade? que aquilo faz esse tipo de coisas, mas eu utilizo aquilo como desinfetante, não utilizo aquilo como tratamento. Utilizo aquilo naquele dia só especificamente. Eu não dou mais uma coisa, um produto que eu aprecio muito em dar às pombas, muito mesmo, e que é uma coisa que eu já dou sensivelmente há 5 ou 6 anos, é o Ultimate, o 11 em 1, da Abiform. Sou capaz de utilizar aquilo 4 dias na semana, 3, 4 dias na semana. Ultimate da Abiform, 11 em 1. Nunca vi um suplemento tão bem concedido para as pombas como aquele. Sou capaz de Isso, dar aquilo. Diga. isso tem efeitos nos pombos? Você acha que eles são mais vivaços ou que têm melhores condições? O que é que acha que esse produto interfere ali no positivo? Eu acho que aquilo é um suplemento tão bem feito para os pombos, que eu até dou aquilo misturado com antibióticos que dou às pombas. Eu faço um tratamento, por exemplo, vou fazer uma cura de 3 dias às tricomonas na campanha. Eu utilizo aquilo junto. Começo a fazer normalmente 2 dias e meio, 3 dias, começo a fazer no domingo à noite, e depois segunda todo dia, e terça, às vezes todo dia. Eu junto sempre aquilo, juntamente com qualquer tratamento que eu dou aos pombos. Sempre junto aquilo, misturo aquilo. Amigo Paulo, a Aquilo gente não sei se aqui. você conhece. Amigo Paulo, a gente aqui, eu vou-lhe pedir imensa desculpa porque estamos aqui a mandar dados, porque temos uma outra pessoa à espera que o Marcelo vai entrar em breve, eu não sei exatamente quem é. Eu vou-lhe só pedir que deixe aqui uma deixa para esses jovens, que a gente tem, embora não se acredite, temos muita gente do Brasil a ver, o Brasil é um país que está um bocado a contar com o nosso apoio aqui de nós portugueses, e eu gosto muito da maneira de pensar do pessoal brasileiro, que nos vê do Brasil, porque eles têm uma vontade de aprender e Sim. estão sempre a mandar mensagens, eu recebo centenas de mensagens deles, e há muitos jovens aí a ver por trás. Deixe só assim uma dica para eles, para ver se esta colombofilia sobe e vamos ter um futuro porque de momento a gente está a perder números e não estamos a ganhá-los. Qual é a sua mensagem para esta gente toda que quer aprender alguma coisa e chegar ao seu nível de conhecimento e com os seus resultados? Para esta gente toda, eu deixo uma dica importante: que sejam persistentes naquilo que se predispõem a praticar o desporto, que sejam persistentes, que não desanimem, que é fundamental, não caiam no desânimo, que se debrucem a tentar conviver com um ou dois colombóforos assim de renome e que realmente se propõem a ajudá-los, porque isso é fundamental nas pombas, porque e além disso, que não se, como é que se diz, que não se deixem levar muito, como eu hoje em dia vejo,
essa propaganda de vender pombas por os pedigrés e por o que é preciso, na realidade é pombas de qualidade. É pombas de qualidade e bem tratadas, isso é sem dúvida alguma. Mas que não se deixem levar por essa propaganda de vender pombas a torto e a direito, porque nem tudo que reluz é ouro. A gente Exatamente. vê aqui constantemente a vender a torto e a direito, e depois há uma tendência das pessoas se influenciarem pela venda disto ou daquilo, é colocarem-se no meio de 2 ou 3 colombófilos, ou um colombófilo que realmente seja de qualidade e que saiba que o está a ajudar corretamente, e depois que sejam persistentes, que lutem, porque às vezes não é, isto começar é sempre um bocado difícil, mas depois se a gente formos persistentes, mais tarde ou mais cedo somos recompensados com isso. É evidente que é preciso as pessoas terem alguma habilidade natural para lidar com isto. Amigo Paulo, a gente está sempre disposto a ouvi-lo porque dá prazer ouvir uma pessoa como você, porque é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não. A gente consegue estar a ouvi-lo a noite toda a falar de pombos, por ver-se que você vive isto com uma emoção muito boa e Sim. tenho aqui comentários pura verdade nas palavras deste homem e é verdade, é verdade. Nós Se estamos alguém, muito felizes de ouvi-lo. se alguém quiser contactar e que quiser que eu ajude, se o amigo Vitor às vezes entender que precisa de alguém, pode-me reencaminhar. Eu estarei sempre disponível e aberto a ajudar quem quer que seja. Muito Eu obrigado, não amigo sou Paulo. fechado na totalidade, sou um indivíduo, como é que se diz? Sempre disponível para tudo e para todos. E Amigo quem Paulo, quiser, dentro daquilo que eu sei, que não sou nenhum esperto, mas sou um não colombófilo, estou disponível para ajudar qualquer um. você tem a vivência, pode não ter os meios para alcançar o topo, mas já lá esteve e não sabe, porque tem o conhecimento e isso é a coisa mais importante. Amigo Paulo, Eu sou vamos persistente. vamos nos despedir. Eu Pronto. gostava de falar consigo no futuro outra vez, já é a segunda Sim, vez que sim. falamos. Eu quero que haja a terceira e a quarta, porque a gente bateu hoje o recorde, são 10h15 e temos ainda 194 pessoas a ver, por isso diz muito e aposto que este vídeo vai ser revisto no. Tem aqui gente a mandar-lhe abraços e Estarei muito. sempre disponível para vocês, sempre disponível, para ajudar, desde que seja para a evolução do desporto, estarei É, sempre aqui com vocês. É isso, aqui não há interesses, você não vê publicidades Não, disto ou daquilo, porque o nosso amor é o amor que você tem à colombofilia, é o mesmo. A gente sim. partilha é só apenas o partilhar desta emoção. Olha, eu desejo-lhe uma Pronto, boa noite então. Boa e a noite para si e para todos que estão a ouvir, tá? obrigado, igualmente. Boa Tá, noite, Vitor? amigo. Muito Prazer obrigado. em ouvi-los, tá? Um adeus. Obrigado. Um abraço, amigo. Um abraço, um abraço. Abraço, abraço. E foi assim a entrevista com o amigo Paulo. Uma pessoa muito boa, muito honesta, humilde e deu aí boas dicas. Ele vai voltar, ele é uma pessoa, como viram, ele está disponível sempre para ajudar. E eu gosto muito de falar com gente assim e tem aparecido, tivemos aí pessoas. Quem quiser, o Marcelo vai entrar live outra vez, vai entrar. Eu tenho aqui muitas mensagens de pessoal do Brasil que está a ver neste momento. Um abraço para vocês todos. Também estamos aqui um bocado para vocês e para todo o povo que queira ouvir umas coisas diferentes. Eu vou desligar, vai entrar outra pessoa, o Marcelo vai entrar.